Ah, não, mas influencia o cara, não sei o quê. Ah, não, mas é a questão da... Gente, assim, ó, não importa a discussão. Quem defende quem nos mata é meu inimigo. Ele é nosso inimigo. O Oruan é nosso inimigo. O Orochi, que eu não sei quem é, agora eu descobri, ele é nosso inimigo. Por quê? Porque ele defende e ele tece loas a quem nos mata. Não é brincadeira isso. Essa história não é brincadeira, entendeu? A gente precisa entender as coisas dentro da seguinte clave. Não morrem dezenas de milhares de pessoas no Brasil por discurso de ódio. Elas não estão morrendo por discurso de ódio. Mas morrem dezenas de milhares de pessoas por conta dos conflitos ligados ao crime organizado. Morrem, são dezenas de milhares, todos os anos. Então, é muito objetivo, entendeu? Assim, essas facções, elas matam mesmo, todo dia. No mínimo uma dezena ou 2 dezenas de pessoas morrem em conflitos ligados, direta ou indiretamente, às facções ao redor do Brasil. Todos os dias. Todo dia tá morrendo. Então, pô, vamos parar de conversa fiada. Vamos parar de conversa mole. Temos que parar com essa conversa mole. Conversa mole. Ó, é o seguinte, nós entendemos, há uma mudança de chave, tá? E essa mudança, essa virada de chave que a gente precisa colocar aqui, tá? Quem está impondo essa mudança na cabeça das pessoas, essa virada de chave, chama-se Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre está propondo uma nova forma de pensar. E eu tô pedindo aqui pros nossos cortadores, cortem o que eu tô falando aqui. Todo mundo corte, faz aquele recortinho, aquela tesourinha, manda pros seus amigos esse pedaço que eu vou falar. O Movimento Brasil Livre está propondo uma nova visão sobre essa questão no Brasil. A visão é o seguinte: não é sobre crime organizado e Estado. É sobre um grupo de pessoas que invadiu um pedaço do Estado brasileiro, na verdade vários pedaços do Estado brasileiro, e tomaram o controle dele para si. Lá eles vendem drogas e financiam com drogas? Sim, mas eles fazem o controle territorial, eles fazem terror com os moradores, eles têm uma liderança ilegítima sobre aquele local, eles vendem serviços ilegais sobre aquele local, e eles impedem as pessoas de viverem livremente. Logo, eles são um Estado paralelo de verdade. Portanto, eles são invasores do nosso território. Logo, por serem invasores do nosso território, eu sequer os considero brasileiro. E a visão que nós estamos, vamos dizer, popularizando e que você precisa popularizar é de que o Estado brasileiro precisa declarar guerra a eles. E é uma guerra mesmo. Quando você está falando guerra, é tanque, helicóptero, prisões, tudo, entendeu? Não existe, ele é um cidadão brasileiro, porque senão você vai ficar discutindo as coisas dentro de uma lógica de normalidade. Como se a gente vivesse uma normalidade. Não, veja só, o Oruan, qual o limite da apologia do Oruan? Não tem limite da apologia, porque o Oruan é parte do instrumento de propaganda do Estado paralelo. Existe um Estado paralelo ocupando ilegitimamente o território brasileiro, e o Oruan faz apologia dele no Estado brasileiro. Então existe o Brasil e o Estado paralelo. O Estado paralelo não é o Brasil. Se o Estado paralelo não é o Brasil e ele está invadindo a gente, nós estamos em guerra com ele. O que nós estamos propondo é, nós queremos chegar ao poder e nós queremos destruir, remover fisicamente as lideranças do Estado paralelo, libertar os moradores que estão lá. Então nós temos que libertar brasileiros que estão sob o jugo deles, tá? E eliminar e prender os inimigos. Isso se chama uma guerra, uma declaração de guerra. O Brasil, todo mundo fala, o Brasil nunca teve uma grande guerra para chamar de sua, né? Porque a Guerra do Paraguai, por mais que tenha sido uma guerra, foi um massacre, tá? Mas dito isso, esta é a nossa guerra. A verdadeira guerra do Brasil é essa. Quem não se toca que nós temos uma guerra a declarar contra um Estado paralelo que atua aqui, tá perdido. E assim, tem todos os elementos de uma guerra. Você tem dinheiro internacional bancando isso? Tem. Você tá linkado a rotas internacionais de tráfico? Sim. Você tem ONGs justificativas pra isso? Sim. Você tem um aparato midiático pra isso? Sim. É uma guerra. É uma guerra. Senhores, eu olho pra vocês com esperança, porque eu tô falando pra vocês que a geração de vocês tem uma guerra pra lutar. E é uma guerra, uma rara guerra, diferente daquela guerra da Rússia e da Ucrânia, em que vocês podem lutar por algo bom. É uma guerra de libertação, uma guerra boa. Esta é uma guerra boa, é uma guerra de libertação. Eu brindo a uma geração que tem o direito a ter isso. Porque você pode falar que sua geração pode ter feito algo de significativo ao longo da história. Que é ter libertado milhões de conterrâneos que estão sendo comandados de maneira ilegítima por invasores do nosso território. O Marcinho VP não é brasileiro, o Oruan não é brasileiro. Se vocês entenderem isso, que eles não são brasileiros e que eles matam brasileiros, tudo muda de figura. E é essa a interpretação que nós temos que ter. Eu tô propondo a vocês mudarem a imaginação de vocês. Porque se vocês trabalhem dentro da imaginação dos outros, você vai ficar entendendo assim, não, entendi. Não, porque aquele bandido, aquele assassino, ele é titular de direitos inalienáveis. Não, ele não é titular, ele é um invasor. O Marcinho VP, ele é um invasor do nosso território. O Elias Maluco é um invasor do nosso território. O
o amigo do o Pose do Rodo é um invasor no nosso território. E eles estão, na prática, matando pessoas, estas sim brasileiras. Se você não entender que essa é a nossa guerra e que nós temos que declarar guerra a eles e que o Estado brasileiro tem que se mobilizar para essa guerra, você não está entendendo nada. E o que eu estou propondo é uma mudança na sua cabeça, é um shift. A partir do momento que você começa a pensar da maneira como eu estou pensando, todas as suas ações e todas as suas formas de pensar sobre o assunto mudam. Reparem, comece a tratar nestes termos. A partir do momento que você vai tratar nesses termos, você vai gerando as consequências. Ah, tá, é uma guerra. É uma guerra. Então, praticamente todos os meios são necessários e estão disponíveis para nós numa guerra. Porque esses meios estão disponíveis para eles. A questão é, eles seguem a legislação brasileira na hora de cometer os crimes deles? Não. Até por isso são crimes, né? Quando eles fazem um julgamento e um justiçamento, eles seguem a lei brasileira? Não, eles não seguem a lei brasileira. Quando eles ocupam aquele território, eles obrigam as pessoas a comprarem o gás deles. E eles matam quem não comprar. Eles não seguem a lei brasileira. Quando o motorista de Uber ingressa ali e eventualmente ele não tá servindo, vamos dizer, aos interesses dos caras, ele não se afiliou ali aos caras daquele território, ele tá seguindo a lei brasileira? Não. Então, por que nós temos que seguir? Quer dizer, por que nós temos que achar que eles estão submetidos à lei brasileira? Eles não estão. Eles avisam que eles não estão. Eles têm seus hinos, suas cores, suas bandeiras, seus nomes. A gente vai ficar fingindo que não é? Quando todos eles sabem que é isso? Ora, se a gente entendeu o que é uma guerra, a gente também tem que entender que existe um aparato cultural que convence pessoas, assim, dentro e fora dos territórios ocupados por eles, a legitimar a existência do Estado, porque isto é uma ideologia. A música do Oruan não é, isso aqui é uma obra de arte. Qual é o limite disso? Não é sobre isso. Isto aqui é uma ideologia, as músicas são, portanto, justificativa para é uma ideologia que justifica a existência deste Estado. Igual o Hamas, que tem seus apoiadores internacionais e que tem, vamos dizer, artistas e formadores de opinião justificando a existência deles. Você cria um aparato de propaganda e você cria ideologia para justificar para fora e mesmo para dentro a legitimidade da liderança nisso. Gente, isso acontece desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem. Quando o cara fala lá, o é filho do dono, quem que ele tá falando? Que existe um dono. Quem é o dono? Quem é o dono daquela área? Vocês sabem quem é o dono daquela área. Então, se existe um dono numa determinada área, e esse dono, ele não foi eleito, ele não está circunscrito às regras do Estado brasileiro, há um Estado paralelo. E há uma cultura que é criada que justifica uma estrutura de poder. Eu estou sendo quase marxista agora, eu estou sendo marxista. Estou falando que existe uma ideologia que justifica existe uma superestrutura sendo utilizada para justificar uma infraestrutura de relações econômicas e políticas muito claras. Inclusive com um sistema de classes ali, muito claro. Em que quem domina, né, a classe mais alta, o topo da hierarquia ali, é o traficante, que dispõe do poderio militar e econômico. E esse cara exerce monopólios econômicos em várias áreas nesse estado. Porque se vocês forem estudar o estado do tráfico, veja só que interessante, eles têm um monopólio de diversos serviços oferecidos ali, e esse monopólio lhe garante margens muito altas, né? Não pagam imposto, não tem porra nenhuma disso. Eles trabalham com, vamos dizer, um produto muito importante, que é a droga, que eles vendem para os países, eles exportam para os países vizinhos, a.k.a. Brasil, e depois também para fora do Brasil, tá? Eles promovem festas e eles criam com esse lucro margem operacional para operações e incursões de banditismo no território brasileiro. Então, os caras saem do morro e aí eles vão fazer um assalto a carro, assalto a banco, essas coisas que eles fazem, né? Isso o PCC faz demais aqui. Então, eles têm, vamos dizer, operações de saque no nosso território. Vocês entenderam? Se você entender isso, você fala, ok. Trate o tráfico da maneira como eu tô falando. Raciocine como eu estou raciocinando. Raciocine dessa maneira. E você nunca mais vai ficar de xereca numa discussão dessas. Porque não é. Não, porque... Não é, eu tô falando... É guerra. Todo material legislativo que a gente tem que produzir agora tem que ter esse entendimento. A gente tem que combater todas as armas que eles têm à disposição. Eles têm armas culturais, eles têm lavagem de dinheiro, eles têm parceria com políticos, eles têm parceria com polícia. Aliás, vou comentar aqui, muito estranha a atuação da polícia ontem no caso do Oruan, tá? A gente conhece a fama da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que me perdoe os bons policiais do Rio de Janeiro, a gente sabe que existem os maus policiais do Rio de Janeiro, né? É muito diferente da Polícia Militar de São Paulo, a Polícia de Minas também é coisa por ser boa, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul também.
Mas assim, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem uma fama muito particular, e a gente conhece. Não à toa, recentemente, um policial militar do Rio de Janeiro foi lá tirar foto com o Oruan. Mas, e também a gente conhece as milícias. As milícias são formadas por figuras oriundas da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tô colocando isso porque é estranho o que aconteceu. O Oruan já tava dando os zerinhos dele, fazendo as coisas, aí ele foi lá, é detido de um jeito, foi montada uma ceninha, provavelmente ele pagou pra uns otários, pra uns vagabundos irem ficar falando solto Oruan, com português tosco. E me parece que a polícia foi usada, sabendo ou sem saber, pra promoção do álbum do Oruan. Coisa que aqui a galera na live já tava falando, isso aqui era pra promoção. Lógico que era pra promoção. Tá promovendo a live. E a polícia, né, de uma maneira ou de outra, participou ali, né? Eu olho. Sei que existem policiais corajosos que, assim, põem sua vida em risco no Rio de Janeiro mesmo. E lá a porca torce o rabo. E são homens da mais alta qualidade. Homens e mulheres da mais alta qualidade e tem todo o nosso respeito. Agora existe a banda podre. Porra, que existe a banda podre e ela é numerosa. E a banda podre é banda podre, né? Elas são os traidores. Eles são os quinta coluna. Eles estão servindo ao Estado paralelo, ao inimigo. Turminha, like na live e compartilhe o link da live nos seus